Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal, como sempre, trazendo uma porção da palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Hoje eu quero explicar aqui para você, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a parábola dos lavradores maus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 33 a seguir. Antes, porém, da leitura, é importante entender que Jesus está conversando com os fariseus, os principais sacerdotes, e que esta parábola é uma resposta para eles, tá? É uma resposta para eles, e através dessa parábola eles mesmos se condenam com as suas próprias palavras. Isso é muito interessante, a maneira sábia como Jesus responde e faz com que eles condenem a si mesmos, tá? Ao mesmo tempo, essa é uma parábola profética que se cumpriu e que continua se cumprindo nos nossos dias. Nós vamos ver isso. Vamos por partes. O verso 33 diz assim: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois foi para longe. Vamos ver os detalhes. Primeiro, ele diz que havia um homem. Na minha tradução diz dono de casa, mas há traduções que dizem pai de família. Tá? E isso daqui aponta para Deus. Esse personagem remete a Deus, o pai de toda a criação. Diz que esse homem plantou uma vinha, né? Deus plantou uma vinha. E essa vinha é uma referência ao reino de Deus plantado na nação israelita. Ok? Quando Deus ele faz a promessa a Abraão, você deve se lembrar que é o próprio Deus que dá início à nação de Israel, escolhendo Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos. Tá? Então, quando Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo em ti serão benditas todas as famílias da terra, o apóstolo Paulo nos explica aos Gálatas capítulo 3 que essa promessa já é o evangelho. Deus está prometendo o evangelho através do descendente de Abraão, que é Cristo. Então, o reino de Deus está ali plantado na nação israelita. Então, nós sabemos que a vinha é uma plantação de uvas, né? Uma atividade comum na Palestina e que as escrituras usam a vinha como referência a Israel. Você pode ver isso em Isaías capítulo 5, verso 1 em diante, Isaías 27, 2, Jeremias 2, 21, Joel 1, 7. Ok? Agora, a vinha plantada, né, é o evangelho plantado na nação israelita. Próximo detalhe da parábola é que ele a cercou de uma sebe. Tá? Tem uma tradução que diz valado. O que é isso? É uma proteção contra ladrões e animais selvagens. Ou seja, Deus protegeu o seu povo em toda a história. Protegendo a nação de Israel, Deus está protegendo também o evangelho, né, e a chegada de Jesus Cristo, que vem através da nação de Israel. E nós sabemos que desde Abraão para cá, ou desde as 12 tribos para cá, muitas nações que se formaram naquele tempo, hoje já não existem mais. Elas afundaram, caíram no esquecimento, mas o povo de Deus está de pé até hoje. Então isso é uma evidência da proteção de Deus. Nós sabemos que essa proteção ela começa muito forte quando Deus tira o seu povo do Egito, destruindo assim a nação mais poderosa daquele tempo. O próximo detalhe na parábola é uma torre. Ele edificou uma torre. E torre serve para vigiar. Era muito comum, você tem uma vinha, né, uma plantação de uva, e você coloca uma torre para vigiar, para guardar mantimento e ainda para servir de alojamento aos agricultores. E isso, o que é essa torre na parábola? É uma referência para a segurança que nós temos
em Deus. Provérbio 18:10, Salmo 61:3. Tá? Essa torre, ela pode apontar para a lei de Deus, entregue a Moisés, que faz promessas e dá garantias ao povo. Como diz o salmista, na lei do Senhor podemos descansar. Salmo 111:7. Próximo detalhe é que ele construiu um lagar nessa vinha. O que é um lagar? O lagar ele é feito com dois tanques, um maior e outro menor, e eles são ligados por uma espécie de cano. E o que acontece? As uvas são pisadas no lagar maior e o suco escorre para o lagar menor. Tá? E isso já nos leva a uma reflexão, porque o lagar ele fala do resultado das nossas obras. Como na parábola de Isaías, que é a base de Jesus para fazer essa parábola, né? Isaías capítulo 5, ali o resultado foi ruim. A vinha deu uvas bravas e isso não tem suco. E a reflexão aqui é qual tem sido o resultado das nossas obras, do nosso proceder no reino de Deus. Será que o nosso lagar está cheio ou está vazio? Porque o lagar vazio é resultado da frieza espiritual, do pecado, da rebeldia contra Deus, né? Como Oséias 9, 1 e 2. Mas o lagar cheio é sinal de prosperidade de quem está desfrutando de um relacionamento pleno com Deus. Provérbios 3:10, Joel 2:24. O lagar, então, ele não pode ficar vazio, né? Ele precisa ser cheio de um jeito ou de outro. E se ele não for cheio com as nossas boas obras, boas ações, a Bíblia deixa claro que quando os lavradores não pisam no lagar, o próprio Deus os pisará para que o lagar seja cheio com o sangue deles, isto é, juízo de Deus. Você pode ver isso em Isaías 63, 2 e 3, Apocalipse 14, 19 e Apocalipse 19, 15. E na Bíblia nós temos um exemplo literal dessa justiça que vem de Deus, esse juízo de Deus, que foi contra o príncipe dos midianitas, por nome Zeeb, que significa lobo, inimigo número 1 das ovelhas. Ele foi morto no lagar, e o lagar foi cheio com o sangue dele. Juízes 7:25. Próximo detalhe na nossa parábola é que esse pai de família, o dono da vinha, ele arrendou-a a uns lavradores. E o que isso quer dizer? Quer dizer um aluguel. Então você percebe que Deus é o dono da vinha e ele comanda a sua vinha até um certo momento. Em 1 Samuel capítulo 8, o povo rejeita Deus e quer um líder humano. Então Deus ele aluga a sua vinha aos reis, começando com Saul, depois Davi, Salomão, Roboão e assim por diante. O próximo versículo, 34, né, Mateus 21, 34, diz assim: Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Quem são esses servos que Deus envia? Ora, são os profetas. Os profetas, Deus envia os profetas para fazer cobranças, né, de que o povo não está trabalhando corretamente na vinha do Senhor, ou seja, os reis não estão atuando como deveriam na vinha do Senhor. Deus ele requer os frutos. O verso 35 e 36 diz assim: Os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, apedrejaram a outro. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Ou seja, uma clara referência de como os profetas foram recebidos, né? Principalmente pelos reis. Ou seja, você sabe que na história os profetas foram perseguidos, foram mortos, foram apedrejados, foram cerrados ao meio. E por que eles foram tratados dessa maneira? Porque eles estavam fazendo cobranças da parte de Deus, cobrando santidade, né, cobrando a ajuda aos pobres, às viúvas, né, cobrando a comunhão com Deus, cobrando obediência à lei de Deus. Então, Deus enviou os servos para cobrar os frutos, e os lavradores mataram os servos. O próximo versículo, o 37, diz assim:
Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Então aqui você percebe claramente que esse filho do dono da vinha é o Senhor Jesus Cristo. E no mundo antigo, enviar o filho significa autoridade máxima. É a mesma coisa que o dono vir em pessoa. Tá? Então, isso se refere ao Senhor Jesus. Né? E vários textos confirmam, Hebreus 1, 1 e 2, João 3, 16, 17 e 1 João 4, 9. Você pode meditar nessas passagens. Agora o próximo texto diz o seguinte, o 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Como diz o autor aos Hebreus, Jesus morreu fora da porta, né? Ele morreu do lado de fora de Jerusalém. Tá? Então, matar o filho aqui é uma profecia de que Jesus seria morto. No caso, Jesus está contando essa parábola antes da sua morte. E nós sabemos que João, né, o autor, o seu evangelho, ele revela a intenção dessas pessoas em matar Jesus. Então, compare esse texto com o evangelho de João, capítulo 11, verso 47 ao 53. Eles o arrastaram para fora e o mataram. E o autor aos Hebreus também comenta isso em Hebreus 13, 12. Então Jesus, no verso 40, ele lança a pergunta que vai condenar os fariseus. Ele diz assim: quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que ele vai fazer com esses lavradores? Olha que interessante. No verso 41, está dizendo: responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Essa pergunta foi feita aos fariseus de maneira que eles responderam agora condenando a si mesmos. Como diz a parábola a palavra do Senhor, ela fala em Mateus 12, 37, que por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então Jesus diz assim, quando eles dão essa resposta no verso 41, já se condenando, Jesus, ele diz no verso 42, vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, uma referência de como que o evangelho, como que quando os judeus rejeitam a Cristo, os gentios aceitam. No livro de Atos, nós vemos o apóstolo Paulo, Barnabé, eles sendo rejeitados pelos judeus e agora indo aos gentios. Se não me falha a memória, Atos capítulo 13, é onde nós temos um texto claramente mostrando que os judeus rejeitando o evangelho, então eles agora se dirigindo aos gentios, e os gentios recebendo, aceitando o evangelho. Atos 13, 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, os judeus, em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos voltamos para os gentios. Glória a Deus, é o que Jesus está dizendo. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Glória a Deus. Então nós somos a nação, os gentios, que recebeu a vinha, somos os novos lavradores da vinha. Recebemos o reino de Deus e o objetivo é dar frutos. E estes frutos precisam ser bons, para encher o lagar do Senhor, levando alegria ao nosso Deus. Ai de mim e de você se quando o Senhor voltar, o nosso lagar estiver vazio. Amém? Então que possamos ser bons lavradores e não maus lavradores, mas bons lavradores da vinha do Senhor, cumprindo assim o id de Cristo, mas não somente o id, mas cumprindo a lei de Cristo, que é amar ao próximo como a si mesmo, e
pregando Jesus com o nosso comportamento, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Amém? Eu fico por aqui, que Deus abençoe sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.